Boa noite, senhores e senhoras telespectadores. Agora deveríamos estar começando aquilo que seria o debate, o tão aguardado debate entre os candidatos Edivaldo Holanda Júnior e Eduardo Braide. Registramos a presença do candidato Eduardo Braide e lamentamos a ausência do candidato Edivaldo Holanda Júnior. Nesta noite, que seria mais uma oportunidade para você, telespectador, para a população toda, conhecer o melhor candidato para governar São Luís. Isso sem a maquiagem da propaganda. O candidato Edivaldo Júnior entrou na justiça hoje, nesta tarde, pedindo o cancelamento do debate. Não apenas se recusou a vir, mas no momento em que decidiu não vir, tentou cancelar o debate, alegando que não teria sido convidado. A TV Guará vem de público restabelecer a verdade. No dia 6 de outubro, convidamos oficialmente, via e-mail, os representantes das duas coligações para uma reunião no dia 11 de outubro, às 9 da manhã, onde apresentaríamos, e apresentamos de fato, as regras do debate do segundo turno. Este o e-mail enviado para o coordenador de imprensa de Edivaldo Júnior, assinado, recebido pelo assessor dele, Jorge Vieira. No dia 7 de outubro de 16 deste ano, este mês, entregamos o mesmo ofício em mãos para uma das coordenadoras de campanha do candidato Edivaldo, a senhora Tati Lima. Veja o ofício. No dia 11 de outubro, pontualmente às 9 horas, aqui na sede da TV Guará, conforme o ofício enviado às coligações, realizamos a tal reunião. Infelizmente, a coligação do candidato Edivaldo Holanda Júnior não mandou representante. Como estabelece a Lei 9.504/97, realizamos a reunião com o representante da coligação do PMN que estava presente e que discutiu conosco, que concordou com todas as regras apresentadas e no dia 14 de outubro protocolamos essas regras como é dever na Justiça Eleitoral. Lamentamos também o não comparecimento do candidato, não só a este debate, mas desde o primeiro turno, em 7 entrevistas nos programas da grade de nossa emissora, 2 sabatinas e 2 debates, todos sumariamente recusados. Tudo isso comunicado e discutido antecipadamente, como manda a lei, com os representantes das coligações que compareceram às reuniões, onde foram discutidas as regras que, após aprovadas, foram devidamente registradas na Justiça Eleitoral. Isso é uma prova irrefutável da idoneidade e responsabilidade social da TV Guará, cumprindo o nosso papel enquanto concessionária pública do serviço de televisão. Além de não comparecer aos debates e entrevistas na TV Guará, durante a campanha eleitoral, o candidato Edivaldo Holanda também não foi a nenhum debate realizado pela sociedade civil organizada. Por exemplo, a sabatina do Partido Verde na Assembleia Legislativa. Não compareceu ao debate dos jovens empresários da FIEMA. Esteve ausente do debate na Comissão da Justiça e Paz da Igreja Católica. Também ausente nos debates do Sindicato dos Professores Municipais e no Conselho Regional de Medicina. Todas entidades importantes para a sociedade ludovicense. Mas o candidato Edivaldo Holanda parece não se importar e ignorou todas essas entidades. Cabe agora ao senhor telespectador, à senhora telespectadora, fazer o julgamento da demonstração de receio do candidato à reeleição em debater os problemas de São Luís, que pelo menos ele deveria conhecer. A TV Guará e seus profissionais lamentamos a postura desrespeitosa que o candidato vem dispensando à emissora
e aos seus telespectadores. Somos uma emissora que preza pela verdade. O nosso compromisso sempre foi com a população. Talvez incomode o candidato o comentado e nunca explicado caso do ISEC. Talvez incomode o caos na saúde do município. As creches que ele prometeu em 12 e não cumpriu até agora. As 8 escolas de tempo integral que ele também não entregou. O viaduto da Forquilha, que até hoje a população aguarda. Além de todos os problemas que a população de São Luís convive e enfrenta. E o que o candidato não mostra na sua propaganda eleitoral. A TV Guará pede desculpas aos telespectadores pela falta de coragem do candidato Edivaldo Holanda Júnior em debater frente a frente com o outro candidato os problemas de nossa cidade. É só um instante. Depois para ti. Bom, vamos agora começar o que seria uma entrevista, ou melhor, seria um debate, e agora é uma entrevista com o nosso candidato, com o candidato da cidade, Eduardo Braide. Candidato, o tempo é seu, por favor. Boa noite, Américo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Tevaldo. Eu quero começar me dirigindo a você que está em casa, que separou esse momento junto à sua família, seus amigos, para acompanhar este evento que deveria ser um evento democrático, onde os dois candidatos que desejam administrar a nossa cidade de São Luís estaríamos debatendo, cara a cara, frente a frente, os problemas que afligem a nossa cidade. Eu quero inicialmente dizer que fiquei surpreso pela medida adotada pelo candidato Edivaldo de ingressar na Justiça para que esse debate pudesse ser suspenso. Não só suspender o debate, como também tentou suspender esta entrevista que se transformou exatamente pela ausência dele. Então veja você que está em casa. Ele já sabia que não vinha ao debate e mesmo sabendo que não vinha, tentou suspender a possibilidade do debate acontecer e mais do que isso, de que eu tivesse a oportunidade de conversar com você. Eu fiquei me perguntando o porquê disso. E ao andar pelas ruas da nossa cidade, eu consegui a resposta. Várias pessoas me fizeram perguntas para que eu trouxesse hoje e fizesse ao candidato Edivaldo Holanda, que infelizmente não se faz presente na noite de hoje. O que nós percebemos claramente é uma grande diferença entre a propaganda de televisão, propaganda eleitoral do candidato Edivaldo e a realidade da nossa cidade. O que nós vemos, na verdade, é uma ilha da fantasia que foi criada pelo candidato Edivaldo. Mas eu quero dizer a você a diferença de conduta. Eu fui a 6 debates, entrevistas e sabatinas na TV Difusora. Só para corrigir, o debate eu não fui, porque o debate foi cancelado pela TV Difusora no primeiro turno. E mesmo sabendo que a TV Difusora está ligada ao coordenador de campanha do candidato Edivaldo Holanda, eu nunca me acovardei, nem deixei de ir a qualquer dos convites que me foram feitos. Fui também, inclusive, vítima de uma agressão de um jornalista ligado a esta empresa, a TV Difusora. Uma empresa que os meus advogados já comunicaram ao SBT Nacional de que forma ela vem tornando essa campanha uma campanha tendenciosa. Mas não vim hoje aqui para falar disso. Vim para falar do nosso programa de governo. Esse programa de governo que você já deve ter recebido em sua casa, que você, desde o primeiro turno, me vê entregando de porta em porta, de casa em casa, nos comércios, exatamente para que você possa saber de que forma concreta nós iremos trabalhar para melhorar São Luís desde o primeiro ano do nosso governo. É exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Lamento, portanto, a impossibilidade de fazer a sua pergunta, eleitor, que tão me colocou bem as dúvidas que você tinha para que eu perguntasse ao candidato Edivaldo.
mas infelizmente ele não compareceu e, como disse no início, além de não comparecer, que suspendeu o debate. Portanto, estou aberto, Américo, Marcos e Tevaldo, todos vocês, para que a gente possa debater sobre a nossa candidatura e sobre o futuro da nossa cidade. E Tevaldo, Jornal Pequeno, por favor, inicie. Boa noite, Américo. Boa noite, querido. Marcos. Boa noite, candidato. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Tevaldo. Candidato, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e Estadual desbarataram um esquema de corrupção na Prefeitura de Jatuba, há um tempo atrás. Na investigação, o seu nome aparece na investigação, é citado na investigação. Qual é o seu real envolvimento com esse esquema em Jatuba que a PF e o Ministério Público desbarataram? Primeiro, quero dizer que nenhum. A questão do nosso nome foram fatos que foram lançados por blogueiros que, por coincidência, você que nos assiste, quero que você fique sabendo, são blogueiros ligados ao candidato Edivaldo e que, de maneira irresponsável, de maneira tendenciosa, colocaram o nosso nome como esse envolvimento. Qual é a maior prova disso? E aí você pode ir agora na minha página pessoal do Facebook, que lá eu fiz questão de colocar todas as certidões negativas que um cidadão pode ter, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Justiça de Primeiro Grau, todas as certidões que podem o cidadão ter de forma negativa estão lá, dispostas em nossa página do Facebook. Quero dizer, portanto, que sou ficha limpa e quero aproveitar para renovar o pedido que fiz. Da mesma forma como esses fatos foram lançados de forma tendenciosa aos blogueiros ligados ao candidato Edivaldo, assim como a emissora de televisão ligada ao candidato Edivaldo, eu quero reforçar o convite e pedir que ele, o candidato Edivaldo, possa colocar à disposição de todos os eleitores as mesmas certidões negativas que coloquei a você, eleitor de São Luís, para que você possa comparar. É importante que você conheça a história, é importante que você conheça o passado de cada candidato. E é exatamente por isso que eu não tive nenhum temor e fiz da maior forma, a forma mais transparente possível, de apresentar essas certidões negativas em nossa página pessoal do Facebook. Candidato, eu indaguei, eu perguntei, eu citei que o senhor foi citado nessa investigação. O senhor não aparece nessa investigação. Além disso, pessoas envolvidas nesse caso de corrupção seriam pessoas nomeadas no seu gabinete. Eu quero saber de fato o que é de real. Se foi citado, por que o senhor foi citado e se de fato havia ou não pessoas envolvidas nesse crime de corrupção no seu gabinete na Assembleia Legislativa. Primeiro, quando você disse que foi citado, na verdade foram depoimentos que foi prestado. Depoimentos prestados por terceiros e em nenhum momento a própria polícia fez alguma citação ao nosso nome. Em relação a essa pessoa que trabalhou em nosso gabinete, ela foi exonerada um ano antes de ter qualquer tipo de procedimento em relação a esse caso. E a maior prova da nossa tranquilidade, da nossa transparência, é que em nenhum momento, seja pelo Ministério Público Estadual, seja pela Polícia Federal, houve qualquer conclusão de participação do nosso nome em relação a esses eventos. Eu reputo essa situação, está vindo à tona agora, uma situação que no primeiro turno ninguém nem ouviu falar, mas no segundo turno é natural. Tem um primeiro-ministro, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, que disse que nunca viu tanta mentira como numa pescaria, numa guerra e numa eleição. Isso não pode fugir à regra dessa eleição. Portanto, eu peço ao nosso candidato adversário que faça uma campanha limpa, uma campanha que não seja suja. Já fiz isso no meu programa eleitoral e faço agora, você como testemunha, eleitor de São Luís, para que a gente possa discutir e debater os programas de São Luís. Por favor, Marcos Saldanha, candidato é seu. Boa noite, candidato. Boa noite, Boa Tevaldo, noite, Américo. Boa noite a você de casa que nos acompanha. Candidato, eu quero perguntar sobre a questão da independência, né? O senhor tem defendido muito, falado muito que sua candidatura é independente, o senhor está com um partido só, o PMN. Mas essa semana mesmo, várias denúncias foram feitas de que o senhor teria pedido apoio à família Sarney. Então, eu queria que o senhor esclarecesse esse pedido de apoio e, caso tivessem aceito o pedido de apoio, o senhor hoje estaria, por exemplo, apoiado pela família Sarney? Marcos, é muito simples responder essa pergunta. Se você ver o primeiro turno dessas eleições, você vai perceber que eu fui um dos poucos candidatos, ao lado da companheira Rose Salles, ao lado de mais 2 candidatos que saímos só com o nosso partido, sem nenhuma coligação. Eu tive 10 segundos de tempo de televisão no primeiro turno. Não fiz acordos para ter tempo de televisão.
não fiz acordos para comprometer uma futura administração de São Luís. Do nosso lado, existe o candidato a prefeito à reeleição que fez acordo com 12 partidos políticos. E a gente sabe que um grande mal, uma verdadeira mazela da administração de qualquer poder executivo, principalmente, são os acordos, os conchavos que são feitos com os partidos políticos. E é exatamente por isso, por ter a tranquilidade de que não aluguei e nem vendi nenhuma secretaria de São Luís, por ter a tranquilidade que o nosso governo será um governo voltado para você, servidor, que nunca teve a oportunidade de ocupar um cargo de chefia, você que trabalha há vários anos no município e que nunca foi visto pela administração. Você não terá como concorrência, a partir do ano que vem, se for da vontade de Deus e de você, de nós chegarmos até a prefeitura, qualquer indicação política. O critério de escolha dos nossos secretários será técnico. E é exatamente por isso que disse no primeiro turno e repito agora no segundo turno. A nossa candidatura é independente. Ao contrário disso, eu venho sendo cobrado, inclusive, por que não tem o apoio de determinadas figuras políticas. E você vai ver que exatamente nós não temos esse apoio. É natural que, com a chegada do segundo turno, pessoas tenham tentado se aproximar da nossa candidatura, vislumbrando uma possível vitória. Mas nem assim abri mão dos meus princípios e aquilo que acertei no primeiro turno, a minha convicção de que para ser um bom prefeito de São Luís, é preciso que a eleição comece diferente. De que forma? Livre de amarras, livre de acordos, para que a gente possa ter uma administração formada por técnicos. E aí eu quero dizer a você, os primeiros que terão que cumprir metas em nosso governo serão os secretários. Exatamente para que a gente possa ver uma saúde melhor, uma educação melhor, um trânsito melhor, não da forma como acontece hoje em nossa cidade. Portanto, reafirmo, nossa candidatura é independente e não há nenhum cacique, seja nos apoiando formalmente, seja nos apoiando nos bastidores, diferente do que acontece na candidatura do nosso adversário. Talvez a resposta satisfaz? Pois é, ainda sobre essa questão da independência, né, eu queria que o senhor esclarecesse o seguinte, embora o senhor esteja com um partido apenas, né, e por isso diz a independência, o PMN, na hora de governar, o senhor vai ter que compor o governo, e o senhor terá que formar, de alguma forma, alguma aliança. A mim parece que o PMDB cobra, talvez não esperasse que a sua campanha fosse ao segundo turno, e talvez agora cobre, não sei. O grupo que é oposição à sua campanha coloca a família Sarney no seu colo, né? Na hora de compor o governo, mesmo que o senhor tenha um critério técnico, existem indicações que são relacionadas a grupos políticos. É preciso fazer essa composição, às vezes, atendendo. Como seria um governo do PMN? Quer dizer, em que medida essa independência ela consegue ser mantida de fato, mas em que momentos é preciso ceder também para ter governabilidade? Deixa eu só dar uma incrementada nessa pergunta. Seguinte, o prefeito precisa do apoio da Câmara, que é toda fatiada, né, e fatiada, às vezes, em pedaços bem irregulares. Como é que o senhor vai conviver com essa Câmara tão díspare? O senhor responde no próximo bloco, que está terminando. É um instante só e se volta já. E dando prosseguimento ao que seria o debate, se o candidato Edivaldo Lanza tivesse feito presente, continuando agora o que virou entrevista, o candidato Eduardo Braide, a pergunta foi sobre como o senhor administrará dentro de um partido independente, tentando compor com uma Câmara tão diversificada. Primeiro eu quero dizer a você que nos assiste, que eu tive a felicidade de já ter a declaração de apoio de mais de 12 vereadores de São Luís. Ontem mesmo tive a declaração de apoio de 2 vereadores novatos que se elegeram pela primeira vez e que tomarão posse a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E o compromisso que eles me solicitaram foi exatamente uma ata, onde assinei me comprometendo a valorizar o servidor público, a melhorar a situação dos contratados e dos serviços prestados da cidade, a quem eu quero mandar um abraço e de já dizer que todos fiquem absolutamente tranquilos sobre os boatos que inventaram a respeito de uma demissão que eu faria. Quero dizer que na minha vida sempre fui de ajudar os outros, nunca de prejudicar. Mas voltando ao assunto,
Num curto espaço de tempo, mesmo ainda não tendo o resultado das eleições, nós já temos formalmente o apoio de praticamente 13 vereadores que são vereadores da cidade de São Luís. Ao lado disso, eu quero lembrar que eu fui reeleito em 2014 pelo mesmo partido que estou hoje, pelo PMN. E fui reeleito e fui o único deputado estadual eleito pelo PMN. E mesmo assim, me tornei líder do maior bloco de deputados na Assembleia Legislativa. Liderei uma bancada de 22 deputados na Assembleia Legislativa, ou seja, mais da metade do número de deputados. Liderei esse bloco, que é um bloco de governo do governador Flávio Dino, um bloco de apoio ao governador Flávio Dino, onde nós aprovamos todas as matérias que foram de interesse da população do nosso estado do Maranhão. Em relação aos vereadores, eu ouvi relatos de vereadores que estão há 1 ano e meio e não conseguem ter uma conversa sequer com o atual prefeito. A nossa administração será diferente. Nós iremos e faremos uma nova forma de fazer política, conversando diretamente com os vereadores, tendo a Câmara de Vereadores de São Luís de forma independente e harmônica, mas como parceira. E é exatamente a experiência que nós temos no Poder Legislativo, assim como também a parceria que teremos com o governo do Estado, através da ligação que tenho com o governador Flávio Dino, por ter sido o seu líder de bloco de governo, é exatamente isso que nos dá a certeza que São Luís será uma cidade muito melhor a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Etevaldo, por favor. Candidato, o senhor é filho de político que militou na base do sarneísmo, assim como seu adversário, o prefeito Walter Holanda Júnior. Filho de político, também foi militante do sarneísmo. O senhor foi secretário de OP João Castelo. O Edivaldo, vereador, foi líder da bancada do Castelo na Câmara Municipal. O senhor acabou de citar que o senhor foi líder do governo Flávio Dino na Assembleia de um bloco mais de metade de parlamentares. O Edivaldo da base do governo. Por que vocês, os dois, trouxeram para a campanha o apoio ou não apoio do Sarney na campanha municipal? É porque o senhor foi buscar o apoio da Rosiana, do PMDB, ou porque está na chapa do Edivaldo o PTB, o DEM, o PROS, partidos são da base do Sarney? Por que vocês trouxeram para o debate em São Luís a questão do Sarney? Na verdade, não foi trazido para o debate. O grupo do candidato Edivaldo, logo que passou o 2º turno, em todas as notícias que saíam na rede social, em blogs, até em jornais, começou a dizer que eu tinha um apoio desse grupo a que você fez referência. E a minha resposta foi muito simples. Desde o 1º turno, o candidato Edivaldo tem um apoio de 6 partidos ligados a esse grupo. E, de forma oficial, ele recebeu o apoio da direção municipal do PMDB. Pousou para fotos, foi publicado em jornal. Mas eu acho que a grande discussão sobre essa situação não é isso que está no foco. Até porque um prefeito tem que se bem relacionar com todas as forças políticas, independente de qual campo seja essa força política. Um bom prefeito tem que se relacionar com o governo do Estado, um bom prefeito tem que se relacionar com o governo federal. E aí entra uma das primeiras preocupações que tenho em relação à administração do atual prefeito. Nós sabemos que o partido do qual ele faz parte, o PDT, voltou e é contra oposição ao governo Temer. E me preocupa de que forma São Luís pode ser prejudicada a nível de governo federal. Então, quero dizer a você que nos assiste, eu sou um candidato conciliador, eu sou um candidato que buscarei todos aqueles que estiverem dispostos a ajudar a nossa cidade. Se não fosse assim, eu não teria a intenção de ser candidato. São Luís não pode mais pagar por uma briga histórica que tem entre um grupo de um lado e um grupo de outro, onde quem acabou sendo penalizado foi você, morador de São Luís. E é exatamente essa nova forma de política que nós vamos inaugurar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Candidato, você foi líder do bloco que eu citei, do bloco governista na Assembleia. O governador Flávio Dino anunciou no início do 2º turno que ele diria a quem apoiaria ou votaria no 2º turno. O Flávio, até o momento, não disse. O senhor esperaria um comportamento diferente do governador do Estado? Ou em algum momento o senhor imaginou que ele poderia dizer que ele apoiava? Primeiro, o governador Flávio Dino é um magistrado por carreira e, portanto, sabe a isenção que tem que ter um chefe de poder nesse momento. Segundo, entendo o governador Flávio Dino como um estadista também. E tenho certeza que ele terá a maturidade absoluta para poder conviver com essa situação. De um lado, um candidato que é aliado dele, de outro, um candidato que também é aliado dele, que inclusive foi líder do seu bloco de governo na Assembleia Legislativa.
Tenho absoluta certeza e a mais pura convicção de que, se nós chegarmos até a Prefeitura de São Luís, com a sua vontade, com o seu desejo, eleitor, e com a graça de Deus, nós faremos uma parceria muito mais forte com o governo do Estado. E aí vou dar 2 exemplos para vocês. Programa Mais Asfalto. A gente tem acompanhado nos últimos dias a cidade de São Luís ser asfaltada. O programa Mais Asfalto, Itevaldo, para que você tenha uma ideia, ele é todo feito pelo governo do Estado. A única coisa que a Prefeitura faz é botar a placa e tirar foto. Nada mais do que isso. E em nosso governo será diferente. Nós faremos a parte de drenagem e a preparação do solo para receber o asfalto em parceria com o governo do Estado. Com isso, nós teremos uma pavimentação de maior qualidade, uma pavimentação de maior durabilidade, ou seja, o serviço vai durar mais e nós vamos conseguir asfaltar o maior número de ruas. Uma outra parceria no âmbito do governo federal. Eu vejo a propaganda do prefeito na Ilha da Fantasia dizer que as casas e apartamentos que ele entregou na sua gestão, dizendo que ele fez o maior programa habitacional da história de São Luís. Ele não teve a consideração de dizer que essas casas e esses apartamentos entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida são construídos pelo governo federal. Você que tem uma casa e um apartamento Minha Casa Minha Vida sabe disso. A única coisa que a prefeitura deveria fazer era construir o posto de saúde, era construir a creche, era construir exatamente a pavimentação, fazer aquela infraestrutura ao redor dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. E é exatamente isso que o prefeito Edivaldo não fez. De um lado, o governo federal cumpriu a sua parte na parceria, de outro lado, o prefeito Edivaldo foi omisso. É isso que vai mudar a partir de 1º de janeiro. Primeiro, falar a verdade. O que for do governo federal, é do governo federal. E nós temos que fazer a nossa parte da prefeitura. O que for do governo do Estado, é do governo do Estado. E nós temos que fazer a nossa parte da prefeitura. E, por fim, no que diz respeito à parceria, um tema que o atual prefeito fechou os olhos para a questão da segurança em nossa cidade. Você que me assiste sabe que até pouco tempo atrás nós tínhamos os trailers da polícia espalhados nos bairros. Mas, infelizmente, mataram um policial militar no bairro da Vila Nova e depois assassinaram outro policial militar no bairro de Fátima. E depois disso, o governo do Estado retirou todos os trailers. Nós, está aqui em nosso programa de governo, vamos implantar os postos avançados de segurança, construídos em terrenos da prefeitura, portanto não terá nenhum custo para a prefeitura para a aquisição do terreno. Esse posto será construído e entregue ao governo do Estado, para que o governo do Estado possa colocar de forma fixa no seu bairro o policiamento comunitário. Isso sim é parceria de verdade. Essa é a verdadeira parceria que eu quero fazer com o governo do Estado. E que, se Deus e você me der a oportunidade, começa já a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Marcos Saldanha. Candidato, ainda sobre essa parceria, né? Nessa entrevista que o governador deu, nessa coletiva, que ele disse que anunciaria quem ele iria apoiar e depois recuou, né? Se manteve neutro até agora e deve se manter assim até o final, ele falou que o critério de escolha dele seria exatamente esse, parceria, né? E aí eu lhe pergunto, de que forma o senhor entende essa questão da parceria de uma forma efetiva? Porque muitos dos candidatos que nós entrevistamos, aliás, todos defenderam a questão da parceria. O ano que vem não é um ano que se pode cumprir muitas promessas. O orçamento está votado já, né? A Câmara já votou, o Executivo já propôs. Então, um ano, o orçamento ele já tá determinado e ele é menor, ele tem, enfim, não há muitos recursos para o ano que vem. Como lidar com essa questão? Quer dizer, você precisa ter parcerias. O senhor tem essa parceria efetiva do governador que justifique uma mudança de gestão? Ou que ameace essa parceria, uma mudança de gestão? Esse é um ponto. E o segundo ponto é, ok, parceria estabelecida, o que dá para fazer com recurso próprio? Porque não tem muito dinheiro. Isso é um fato absoluto. Não dá para construir grandes obras. Sobretudo nesse primeiro ano que vem, que é 2017. Marcos, eu quero dizer a você que nos assiste, que governar é eleger prioridades. Cabe ao gestor, ao prefeito da cidade, definir como deverão ser gastos os recursos que a cidade arrecada. E aí eu quero dar 2 exemplos para você de recursos que, nossa visão, foi mal gasto pelo prefeito de São Luís. Primeiro, o caso ISEC, 33 milhões de reais gastos para cooptar aliados políticos. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso foi a representação que foi feita contra o prefeito Edivaldo Holanda junto ao Ministério Público. Gastos na área de comunicação,
23 milhões no ano passado e 16 milhões esse ano. Só por aí você dá para tirar vários recursos que poderiam ser colocados, por exemplo, na parceria com o Hospital Adenor Belo, que tem uma carência muito grande no tratamento de radioterapia, um aparelho de radioterapia, para que você tenha ideia, você que me assiste em casa e enfrenta a fila no Hospital Adenor Belo, que é um aparelho chamado acelerador linear, custa 5 milhões de reais. Não me peçam para gastar dinheiro com propaganda, como o atual prefeito tem sido feito, enquanto tem pessoas que estão morrendo na fila do Hospital Adenor Belo. A Santa Casa de São Luís fica ao lado do Hospital Socorrão 1, separada tão somente por uma rua. E não me peçam para gastar dinheiro com propaganda ou com um instituto como o ISEC, enquanto tem pessoas morrendo no Socorrão 1 porque não tem um leito de UTI para fazer uma cirurgia. E ao lado do Socorrão 1 nós temos a Santa Casa com 10 leitos de UTI fechados. É por isso, Marcos, que eu tenho a convicção que esse programa de governo é um programa de governo que vai ser tirado do papel. Porque em nenhum momento eu prometi construir um grande hospital como o atual prefeito prometeu construir e não começou sequer a colocar um tijolo. O que eu estou falando é em parcerias, não só com o governo do estado. E aí respondo para você. É muito mais fácil o governador ter um prefeito que governe desde o primeiro ano de governo, que arregace as mangas e mostre como São Luís pode ser uma cidade melhor, do que ter que carregar nas costas um prefeito que só veio a trabalhar no último ano e, se você tirar o que o governo federal fez e o que o governo do estado fez, praticamente a prefeitura de São Luís não fez nada nesses últimos anos. Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, uma vez o senhor eleito, o senhor terá para segurança com cidadania, ou seja, defesa civil, um orçamento de cerca de 68 mil reais, é o que o senhor terá. Imagine um primeiro semestre com muita chuva, chuva muito forte. Crise econômica está aí, então pouco recurso. Como o senhor ia solucionar esse problema, por exemplo? Quer dizer, recorrer a quem, de que forma e fazer como? Prioridade saúde, mas aí vem as inundações, vem a necessidade de dinheiro, às vezes até calamidade pública se decreta, quando o período é muito chuvoso. Bem à frente, o prefeito que tiver eleito provavelmente já terá que enfrentar esse desafio. Como fazer isso? Primeiro, Marcos, nosso programa de governo prevê a implantação do Departamento de Drenagem de Água Pluvial. Hoje, na atual estrutura, nós temos uma retroescavadeira e 5 operários que fazem esse trabalho. Nós vamos criar um departamento autônomo para fazer constantemente a manutenção das galerias de água da chuva da prefeitura. Retirar a areia, retirar o lixo, retirar tudo aquilo que possa ocasionar as enchentes. E dessa forma diminuir o número de enchentes e aqueles bairros que frequentemente sofrem com essa situação da enchente. Segundo, mudança no orçamento. Eu sou deputado estadual, já fui da comissão de orçamento e sei como funciona. Você tem a lei de diretrizes orçamentárias que permite você remanejar um determinado percentual da lei que foi aprovada no ano anterior. Como disse a você, governar e eleger prioridade. Para a área que estiver precisando de mais recursos, é exatamente essa área que nós vamos destinar os recursos, remanejando de áreas que não são essenciais. E por fim, já que você tocou na segurança, eu quero aproveitar a oportunidade para mandar mensagem aos nossos guardas municipais, que há tanto reivindicam e que terão um papel fundamental em nossa estrutura de governo com a implantação da Guarda Municipal Escolar. Eu quero dizer a você, Guarda Municipal, que nós iremos integrá-lo no sistema de segurança pública conforme lei federal, valorizando o seu trabalho, valorizando a sua atividade e abrindo concursos para aumentar o número de efetivos, porque é assim que a gente sabe que vai poder melhorar a segurança em nossas escolas. E desta forma nós terminamos o segundo bloco deste debate, desta entrevista. A gente volta já já. E assim nós damos prosseguimento a este programa político com o candidato Eduardo Braz. Então, você, por favor, comece seu bloco. Okay. Obrigado, Américo. Candidato, o senhor sempre diz, com o Tratado da Saúde, que não vai construir hospital, mas que vai botar para funcionar, né, o que existe. O que existe que o senhor acha que dá para funcionar, botar para funcionar? É a parceria que já existe, a parceria com a Santa Casa, a parceria com a Adenor Belo. O que existe que o senhor diz que vai botar para funcionar, já que não vai construir nenhum hospital? Eu vou dar um exemplo prático a vocês. Primeiro, eu quero dizer que, inicialmente, em curto prazo, a ideia é a gente fazer funcionar aquilo que já existe. Eu vou começar explicando.
A zona rural de São Luís, que praticamente foi abandonada nas últimas gestões, teve construída em seu terreno uma UPA da zona rural, que passou o mandato do atual prefeito inteiro fechado, com mato crescendo na UPA. Faltando 4 dias para a eleição, o atual prefeito, tentando mais uma das suas obras eleitoreiras, colocou para funcionar essa UPA. Veja você, uma UPA construída, entregue, pronta para funcionar e que passou 4 anos fechada exatamente pela omissão da atual administração. É exatamente disso que eu estou falando. Se nós formos para os socorrões, para as unidades mistas e os postos de saúde, o que eu mais escuto é que faltam materiais básicos, como algodão, gaze, soro fisiológico e aqueles materiais mais comuns para você fazer, desde o pequeno procedimento até as grandes cirurgias. Nós não podemos falar em construir tijolo, parede e colocar telhado gastando recursos da prefeitura, enquanto a atual estrutura de saúde não funciona. Tome como exemplo a central de marcação de consulta, a humilhação que é você que nos assiste ter que levar a sua mãe, o seu familiar ou até você mesmo, passar a noite, passar a madrugada para receber uma senha no período da manhã e sequer saber o dia que vai ser marcada a sua consulta. É por isso que nós temos colocar para funcionar a atenção básica também da nossa saúde. E aí nós vamos implantar o programa Ônibus da Saúde, programa que já foi implantado em outros municípios com sucesso, onde terão os médicos e os enfermeiros, todos aqueles que fazem o procedimento da atenção básica, para que ao sair da prefeitura e se deslocar até os bairros, os ônibus possam levar até as comunidades mais distantes, principalmente até a zona rural, e possa atender aqueles que mais precisam. Ao sair do ônibus, a pessoa já vai sair com a sua receita na mão e com o seu medicamento básico. E aí sim, se tiver que encaminhar para algum especialista, já sairá com encaminhamento para um especialista, acabando com a humilhação que é a central de marcação de consultas. Outra situação também, nós precisamos tornar eletrônico o protocolo de atendimento na rede, no SUS. Quando então prefeito de São Luís era o prefeito, o Dr. Jackson Lago, nós tínhamos 88 pontos para marcar consulta em nossa cidade. Nós tínhamos 44 sistemas de informática para poder alimentar o resultado das consultas e aí sim já encaminhar inclusive o resultado dessas consultas para receber o dinheiro do SUS. É por isso que eu estou dizendo, nós não vamos reinventar a roda. Nós vamos, a partir do primeiro dia do nosso governo, pegar o que já existe e botar para funcionar. E funcionar bem, para que sirva bem a população da nossa cidade. Vou usar uma frase sua. Você acabou de dizer que tijolo, parede e telhado. O prefeito, seu adversário, está dizendo que está pondo parede e telhado no Hospital da Criança e na maternidade da cidade operária. Caso você seja eleito, você vai parar essas obras ou você vai dar seguimento ao Hospital da Criança e à maternidade? Vamos fazer diferente do que ele está fazendo. Nós vamos fazer a obra num período muito mais rápido. Você citou como exemplo o Hospital da Criança, que se você passar está paralisado, e nós iremos dar continuidade às obras do Hospital da Criança e entregá-lo o mais rápido possível. E em relação à maternidade da cidade operária, que já era para ter sido entregue e corre o risco, inclusive, de ter os seus recursos devolvidos, porque o atual gestor não teve a rapidez. Se você tomar, por exemplo, você que está em casa, sabe que desde o primeiro ano de gestão do atual prefeito estão depositados na conta da prefeitura recursos para a construção de creches. Já se passaram 4 anos e nenhuma creche foi entregue pelo atual prefeito. Então, diferente do que está na propaganda, da ilha da fantasia dele, onde ele chega inclusive a ameaçar o eleitor, dizendo que se ele não for reeleito, as coisas não terão continuidade, a verdade é que São Luís parou com o atual gestor. Se não fossem as obras do governo federal e do governo do estado, São Luís praticamente não teria nada. O Hospital da Criança, que você deu um exemplo, recursos do governo do estado em parceria com a prefeitura. Maternidade da cidade operária, recursos exclusivamente do governo federal. Qual será a diferença entre a nossa administração e a administração do atual prefeito? Nós iremos tirar do papel. Nós iremos usar bem o recurso para que esse benefício que foi disponibilizado, o recurso, seja entregue o mais rápido possível a quem merece, que é você, cidadão. Candidato, São Luís é uma cidade visceralmente cultural, respira cultura. O atual prefeito, ele deixou isso meio de lado.
as nossas tradições, os nossos eventos culturais foram minimizados. Como é que o senhor olha isso e isso como um bem cultural pode se transformar num produto turístico? Como é que o senhor está olhando tudo isso? Primeiro, dizer que essa é uma reclamação de toda a manifestação cultural. Aqueles que fazem cultura em nossa cidade dizem abertamente a todos que esse foi o pior governo na área da cultura. Nós temos uma lei de incentivo à cultura que sequer foi implantada pelo chefe do Poder Executivo. Nós temos situações de falta de incentivo, atrasos no pagamento dos cachês. As pessoas que fizeram o Carnaval, as pessoas que fizeram o São João, até hoje não receberam os seus recursos. É bom que se entenda que as brincadeiras na cultura, elas prestam um serviço para a prefeitura. E como prestadora de serviço, ela tem que receber a contrapartida, que é exatamente isso. O primeiro ano de gestão do atual prefeito, ele cancelou o Carnaval, fazendo com que empregos, várias oportunidades de frente de trabalho fossem retiradas da nossa população e a alegria que vem com essa festa. Diferente dele, o prefeito de Salvador, que aí faça justiça, foi reeleito no primeiro turno com 73% dos votos, procurou uma parceria com uma empresa privada e não gastou recursos públicos, gastou uma pequena parte e o restante todo foi investido por essa empresa que fez a sua propaganda e vendeu seus produtos, mas que colocou ali várias frentes gerando emprego e renda. Então, qual é a nossa ideia em relação à cultura? Está em nosso programa de governo. O Programa Municipal de Cultura, que irá funcionar o ano inteiro. Mas já que você tocou de cultura, eu quero aproveitar essa oportunidade para dirigir aos meus irmãos evangélicos. Eu sou cristão e, por conta disso, sei que o maior valor que nós temos que ter no coração é amar o próximo como a nós mesmos. Mas o grupo do nosso adversário tem espalhado que nós iremos acabar com as manifestações evangélicas. Eu quero dizer a você que, como cristão que sou, nós vamos governar para todos. Nós investiremos forte na manifestação e nas atrações gospel. Nós investiremos forte na questão dos retiros. E aí quero dizer a vocês, desde que registrei a minha candidatura, está no meu programa de governo a implantação do pacto, o programa Rede pela Vida, exatamente em parceria com as igrejas, aquelas igrejas que desenvolvem o trabalho social, seja ela católica, seja ela evangélica. E por fim, quero deixar uma reflexão a você. O bom cristão não é aquele que divide seus irmãos, é aquele que une seus irmãos. E eu quero, enquanto prefeito de São Luís, unir todos os nossos irmãos da nossa querida São Luís. Algum dos senhores? Candidato, sobre educação, eu já fiz perguntas sobre educação na primeira sabatina, mas eu queria perguntar o seguinte, qual o seu referencial de educação, qual o seu modelo, a sua referência de educação? Propriamente dita, assim, o senhor falou, por exemplo, não dá para construir escola integral, durante esses 4 anos provavelmente não vai dar. Que modelo é o seu de educação? E mais uma outra coisa, dá para construir laboratório de ciências, por exemplo, dentro das escolas? Primeiro, para fazer uma observação, não só dá, como nós iremos construir escolas e creches. Para que você tenha uma ideia, nós temos recursos depositados na conta da Prefeitura do primeiro e do segundo ano de mandato do atual gestor, Marcos, que dá para construir mais de 10 escolas e creches. Mas até hoje nenhuma foi entregue. E aí está a diferença daquele que sabe gerir e aquele que não sabe gerir os recursos públicos. Mas sem dúvida nenhuma, se tratando e se falando de educação, a prioridade serão os nossos professores, aqueles que dão o seu amor, aqueles que dão a sua vida, aqueles que estão tirando do seu salário para comprar um livro diário, para comprar um apagador, para comprar água, que muitas vezes não tem na escola. É exatamente através deles que nós vamos fazer a educação se desenvolver. Eu vi o atual gestor prometer escolas de tempo integral, mas na verdade ele não conseguiu manter nem a escola em tempo normal. E o que nós iremos fazer é isso, não deixar que aconteça greve, como aconteceu da vez passada, onde os professores se acorrentaram na porta da prefeitura e passaram mais de 100 dias em greve. A primeira categoria que nós iremos nos reunir, esse é um compromisso que já afirmei, serão os professores de São Luís. E depois iremos nos reunir com todas as categorias. Mas, ao lado dessa questão, nós temos que entender também que a educação passa pela segurança de nossas escolas. Nós temos, nos últimos 4 anos, mais de 40 escolas que foram vítimas de violência. Temos um caso que aconteceu há aproximadamente 2 meses atrás, na web jornalista Neiva Moreira, onde 3 alunos foram baleados dentro das escolas. Então, o que nós iremos fazer? Implantar a Guarda Municipal Escolar para apoiar os vigilantes das escolas e fazer com que
os nossos professores, as nossas crianças e todos os trabalhadores da educação tenham a segurança que eles merecem para poder fazer um bom trabalho. E, por fim, dar condições dignas de trabalho aos professores e aos trabalhadores da educação. Saldanha. Eu vou insistir na questão, assim, a referência, né? Quer dizer, de uma forma genérica, a educação de fato tem que melhorar, e sempre tem que melhorar. Mas de uma forma mais específica, qual a sua referência de educação, por exemplo? Ou um nome de pessoa, ou uma cidade que é uma referência, ou um modelo, assim, não é educação integral, ou é educação integral, é um modelo pedagógico, qual será esse modelo de educação que teremos na cidade de São Luís, caso o senhor seja o prefeito? Ninguém melhor para dizer qual o modelo de educação que deve ser aplicada em São Luís que os nossos professores, que estão no dia a dia, que conhecem a realidade das mais diferentes comunidades da nossa cidade, a zona rural, o centro da cidade, os bairros mais periféricos, e é exatamente com eles que nós vamos discutir esse plano municipal de educação. Um plano que foi aprovado, que só existe no papel, que nunca foi tirado do papel. Nós vamos investir também na questão dos cursos de formação continuada dos professores. Nós vamos valorizar a carreira do magistério. Não é justo que os professores, aqueles que se dedicam a entregar esse bem tão importante na vida, o bem que, na verdade, transforma a vida de qualquer pessoa, não ser bem tratado. Então, resumindo, a educação de São Luís será definida e gerida com a participação direta dos trabalhadores da educação, especialmente os nossos professores. Candidato, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. E o senhor tem um minuto e meio para suas considerações finais. Por favor. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. E quero agradecer ao povo da minha cidade, que mudou os rumos dessa eleição no primeiro turno. Pegou um candidato que só tinha 10 segundos na propaganda eleitoral, que estava tão somente em um único partido e me trouxe até o segundo turno. É exatamente por isso que eu estou nesse debate. Porque eu pedi a oportunidade de mostrar com mais tranquilidade o meu programa de governo. Pedi a oportunidade para mostrar a você que me assiste como São Luís será uma cidade melhor a partir do ano que vem. Mas eu quero dizer a você que essa é uma luta do Davi contra Golias. A luta da força da prefeitura de um lado e da força do povo de um outro lado. No primeiro turno, nós vencemos. Chegamos até aqui e estamos de cabeça erguida, com o coração aberto para receber as sugestões. Você, que mudou o rumo das eleições no primeiro turno, tem a chance agora de mudar a história da nossa cidade no segundo turno. São Luís será matéria nacional, pela forma como o seu povo bravo, guerreiro, decidiu se mostrar e fazer e dizer que quem manda em uma eleição não é o número de partidos que está com o candidato, não é quem tem a influência e o apoio de uma emissora, mas quem tem o apoio de você, povo de São Luís. E é por isso que meu coração se enche de orgulho, por saber que a cada dia consigo mais apoio de você. É exatamente por isso que peço, no dia 30, vote 33, Eduardo Braide. Que Deus nos abençoe e vamos à vitória. E assim, senhoras e senhores, nós chegamos ao final deste programa que o candidato Edivaldo Júnior frustrou como sendo debate. As senhoras e senhores, muito boa noite, obrigado e até outra oportunidade.